O Senhor é maravilhoso. A sua misericórdia, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade nos basta, Pai. Tudo que nós precisamos é da tua presença. A tua presença nos enche, a tua presença, como nós vamos falar hoje, Pai, que faz a gente vencer todos os obstáculos, faz a gente levantar com força e coragem no Senhor, como um dia frio, nublado. Quando a tua palavra fala que teremos aflições, porém tem bom ânimos, mas só com o Senhor teremos bom ânimo, Pai. Obrigada por isso, Espírito Santo, você tem liberdade de agir através da minha boca. Do mesmo jeito que o Senhor trocou a mensagem no último minuto, Pai. Isso é o nível de confiança, de estar só à disposição. E essa sou eu, essa somos nós aqui, nessa mesa, onde nossos corações são iguais. Eu tenho certeza que hoje está iniciando mais um novo mês, hoje é dia 2, iniciou ontem, um novo mês, uma nova oportunidade. Nós recebemos esse mês com muita alegria, Pai, com muita gratidão e muita alegria de saber que nós somos as tuas filhas. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fêmeas, a gente vai em dois versículos. Um, o Senhor já tinha falado comigo, esse versículo, em janeiro de 2023. Por isso que eu até comentei com a Marli essa semana, né, Marli, que às vezes, qual o tempo de você viver, chegar em Canaã, viver as promessas dele, o tempo do aprendizado. E aí, ontem à noite aconteceu uma situação comigo, ontem, ao finalzinho da tarde, e eu lembrei desse versículo, que é Isaías 6. Até postei ontem esse versículo, Isaías 6:1. Depois tem a oportunidade de ler tudo, mas a gente vai ficar no Isaías 6, 1, no 1. Porém, eu falei, gente, e o entendimento que eu estou tendo hoje, 2 anos e meio depois, se eu tivesse tido esse entendimento que caiu a ficha para mim, vem caindo, né? Na verdade, vem caindo, mas que ontem, assim, foi bingo. E aí hoje, aí tá, achei que aquilo era para mim, e hoje o Espírito Santo me trouxe uma outra situação, que a gente vai lá para 1 Samuel 17. Mas antes de 1 Samuel 17 complementar essa mensagem de hoje, a gente vai ler aqui o Isaías 6, tá? Então, o que que eu estou querendo dizer? Que tem coisas que o Senhor dá para nós, por que que a gente não... Ele já tinha dado a promessa de Canaã, por que que demorou 40 anos? Aquilo que eu te falei, Marli, às vezes é o tempo do nosso aprendizado. Pode ter demorado 40 dias, 40 minutos, o tempo, de repente, que o Senhor me entregou em janeiro de 2023, eu podia já ter vivido, mas é quando a gente está preparado. Isaías 1 fala assim: no ano em que o rei Urias, desculpa, no ano que o rei Uzias morreu, grave bem essa palavra, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba de sua veste enchia o templo. Aí tá assim, acima dele estavam serafins, são anjos. Cada um deles tinha 6 asas. Então tinham serafins e cada um deles tinha 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, rosto significa reverência. 2 cobriam os pés, pés significa santidade. E 2 voavam, que é o quê? Adoravam ao Senhor, tá? E proclamavam uns aos outros. Mas eu quero trazer aqui essas 3 palavrinhas, né? Reverenciar, santificar e adorar o Senhor. Mas onde eu quero, a mensagem de hoje está lá. Quando o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto. Vamos colocar esse vi como apareceu para mim. Eu vi o meu milagre acontecer. Vamos trazer aqui. No ano que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado. Eu vi a graça e a bondade dele na minha vida ali, de ter uma experiência, de ter uma vivência. Mas aí que é onde eu quero trazer aqui para nós. O que que precisa morrer em nós? Aquele ano o Senhor estava falando algo em mim. Eu falei, Senhor, quero viver as tuas promessas. Eu quero viver esse milagre na minha vida. Vamos trazer uma área específica nossa aqui. Quando que essa área, esse milagre, quando que eu ia ver o Senhor nessa área da minha vida? E conversando com a pessoa ontem, a pessoa virou para mim e falou assim: eu quero ver a mão de Deus nesta área da minha vida. Logo eu pensei, lembrei de mim, por isso que o Senhor me trouxe esse versículo. Na hora a gente lembrei de mim. Ele vai ver. Eu também estou vendo. Eu já estou vendo assim nessa área da minha vida. Mas quando eu decidi matar algo, aí a gente vai lá para a primeira. Aí o Senhor hoje de manhã, Deus, ele é homeopático, ele é pedagógico. Ele ensina a gente de dose pedagógica. E aí a gente vai lá para 1 Samuel 17.
1 Samuel 17, do 45 até o 50. Quando, aqui está contando a história de Davi, que ele matou Golias, tá? Só que antes de chegar no 17, 1 Samuel 17, do 45 até o 50, eu vou ler aqui rapidamente para nós, 1 Samuel 16, 13. Samuel, ele era um pastorzinho, primeiro Samuel era um filho bastardo, um filho bastardo que ficava no pasto lá. E por que que o pai mandava ele para o pasto? Ele era pequenininho, o menor de todos, o bastardo. Porque ir para o pasto tinha um leão, tinha um urso, e ele corria grande risco de morrer mesmo. Ele ser atacado pelo leão, pelo urso. Tanto que eu comecei a assistir A Casa de Davi, dei uma parada, mas o Senhor já me sinalizou para eu continuar, ainda mais com essa história. Eu estou lendo com as crianças o Velho Testamento, né? Então, eu passei por Êxodo, passei por Levítico, Números, eu vou conseguir chegar em Samuel todo, porque eu sempre li Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, sempre trechinhos. Mas o que eu quero dizer? Quando lá na casa de Davi que eu estava assistindo, a mãe de Samuel morreu atacada por um leão. Então, por que o pai mandava ele para o pasto? Para qualquer hora ele ser morto por um leão. Olha, muitas vezes a pessoa leva a gente para um lugar para a gente ser morto, mas ali ele conseguiu matar o urso e ele conseguiu matar o leão. E ele virou o rei, que é o que a gente vai falar aqui. Então, prestem bem atenção em detalhes que eu quero trazer. Então, 1 Samuel 16, 13, fala assim, ó. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O que eu quero dizer aqui? Samuel estava lá no pasto dele, o pai, né, de uma certa forma, colocando ele no matadouro, mas ali, Samuel, no movimento dele, no nosso dia a dia, o Senhor olha, depois lê todo, Samuel, é o que eu quero fazer, porque eu já li bastante trechos. Um pouquinho para cima, o Senhor fala para Samuel e ungir. Desculpa, esse Samuel é o profeta Samuel? É. Ele que ungiu Davi. Não é o Samuel da Ana, não, né? Não. Não, é o Samuel da Ana, filho da Ana. O filho da Ana virou um profeta. Filho Falou que ele era bastardo. Davi. Então, Tá. Davi era bastardo. Ele era bastardo. Ele é filho de uma outra mulher. E o pai, por ser bastardo, jogava ele lá para cuidar do pastoreio, lá, sabe como é que fala do pastoreio, com o objetivo que ele podia correr o risco de morrer pro leão. Tanto que a mãe dele, assistindo Casa de Davi, a mãe dele de fato foi morta, atacada por um leão. Porém, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, que está lá no versículo um pouquinho para cima. Ó, se vocês lerem lá no 7, o Senhor não vê como o homem vê. Vê a aparência, o Senhor vê o coração. Quando o Senhor viu o coração de Davi, porque ele já tinha se desagradado com Saul, ele foi lá e mandou Samuel, filho da Ana, né, que é o profeta, ungir o rei. Chegou lá, ele falou, é Davi. Nesse dia aqui no 13, ele apanhou um chifre e ungiu. Aqui que eu quero trazer, ungiu Davi. E o Davi ficou cheio do Espírito, no 13. No 17, no 13, né? Aí no 17, né? Ó, no 17, Saul, eu só estou fazendo uma analogia antes de entrar na mensagem. Saul, descendo um pouquinho, ele precisava de alguém que tocasse harpa, porque ele ficava muito agitado lá no palácio. Só que Davi já estava cheio da unção, no movimento dele normal, tá? Cuidando dos passos, tudo normal. Saul precisava de alguém. Aí, um dos oficiais respondeu que conhecia o filho de Jessé, que no caso era Davi. Aí Davi foi lá para o palácio tocar. Toda vez que Saul ficava nervoso, ele ia lá tocar. Mas ele já tinha o quê? A presença. Porque a gente sem presença, tá? Não é nada, não é nada. Ele já tinha presença. Então, só para vocês entenderem que muitas vezes o Senhor já levou a gente para Canaã na visão, ele já tem uma visão de futuro. É muito difícil o Senhor apresentar algo para nós, ele não tem intenção de nos levar para lá. Agora a gente chegar até lá é um outro movimento, tá? Eu sempre falo isso. Porém, aqui, olha só, então ele foi ungido, e quando, no movimento dele, sem ele saber, porque muitas vezes a gente quer só o palco, né? Você quer sentar na janelinha, mas não se propõe ali passar por todo o processo. E aqui, Saul chamou e ele foi até o palácio. E jamais ele imaginaria que ele seria rei. Gente, ele não tinha consciência disso. Porém, aonde eu quero chegar?
Voltando aqui também, descendo 16, no 25, ia acontecer lá a guerra lá de matar os filisteus. Ali, os israelitas disseram entre si, lá no 25, descendo um pouquinho. Se vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Ali eram os filisteus, né? Que é, no caso, Golias. Quem vencer os filisteus, o rei dará grandes riquezas. Também lhe dará uma filha em casamento e isentará de impostos em Israel e sua família. Então, ali estava tendo uma conversa de quem vencesse ali os filisteus, o rei daria uma vitória, daria riquezas e daria a filha. Aí Davi ouviu todo mundo conversando e se meteu ali no povo, se meteu ali. Dali, gente, ele se propôs, né? Ele mesmo ali, na coragem dele, se propôs, é onde eu quero chegar agora, na mensagem. Eu rodei para chegar na mensagem. Aí ele se propôs a lutar com o gigante, com Golias. Aí Saul ainda deu a roupa dele. Ele falou: não consigo andar com essa roupa. Eu não consigo. Olha só, muitas vezes a gente quer entrar numa guerra com a roupa do outro. Ele tirou a roupa. E com o que ele venceu a guerra? Com uma pedrinha, aquilo que ele fazia no dia dele, com a capa. Por isso que eu falo, cada um tem a sua capa. José tinha a capa dele, né? A túnica. Davi venceu, não foi com as armas de Saul, foi com a pedrinha dele. Aí aqui que eu queria só contextualizar, tá? No 17:45, que é onde eu quero chegar com a mensagem. Oi, Eliana, minha amiga, bom dia. Davi, porém, disse ao filisteu: você tem contra mim com Ó, no 45, Davi, porém, disse ao Filisteus, que é o Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do meu Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Lembra que ele foi ungido? Lembra que ele foi ungido? Olha isso daqui. A quem me desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois as batalhas é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteus começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha da batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-se com a tiradeira e atingiu o filisteus na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem a espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Depois que ele matou o filisteu, tantas coisas aconteceram e ele virou rei. De fato, ele assumiu o trono dele. Quando eu vou lá para Isaías 6, de volta no Isaías 6, lembra? No ano que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Quando, fazendo uma analogia, que eu gosto muito dessas analogias, quando Davi matou o Golias, quando ele matou o Golias, ele foi onde ele assumiu o trono dele. Só que o Senhor já tinha ungido, porque a gente sem Deus não é nada. Tanto que quando ele entrou na guerra, ele falou: ó, eu não vou com espada, eu vou no nome do Senhor, do Senhor dos Exércitos, meu Deus. Tanto que voltando um pouquinho no 37, ele fala: o Senhor já me livrou de leão, ele já me livrou do urso. Ó, o Senhor já me livrou das garras do leão, das garras do urso, não me livrará das mãos dos filisteus? Gente, o que eu quero dizer aqui? Que aquilo que a promessa que o Senhor tem para você, Iva, a promessa que o Senhor tem para você, Eliana, a promessa que o Senhor tem para você, Marli, a promessa que ele tem para mim, a gente vai assumir. Ele já tem uma promessa, ele já tinha uma promessa para Davi, mas quando ele assumiu, quando ele derrubou, ele matou o Golias. Tanto que ele foi com a arma dele, jogou uma pedrinha na testa. Testa é a nossa mente. A nossa batalha é na nossa mente. A gente comentou isso, Marli, essa semana. E Golias, ele era gigante. Se você olhar para o contexto que significa Golias, quantos gigantes a gente tem? Significa força, arrogância. De repente tem um gigante na nossa vida, na nossa mente. Porém, Davi significava o quê? Coragem e fé. Uma vida com Deus, uma vida de coragem e fé.
Porém, olha que fantástico isso daqui. Golias no hebraico quer dizer descobrir, revelar. Toda vez que a gente mata o Golias, a gente tem uma revelação. Deus já tem algo para você, já tem o seu destino lá, Marli. Só que você precisa matar algo. Matar. No ano que o rei Urias morreu, precisa matar algo. A hora que você mata algo, matou Golias, no caso as batalhas, ou os nossos pecados, ou os nossos desafios, enfim, cada um tem que matar. Aí sim é nos revelado o trono. Davi, ele só foi Davi, só que ele estava no movimento, tá? É no movimento, sabendo quem ele era, cheio do Espírito. Ele foi ungido. Então, todo dia que eu acordo de manhã, eu quero a presença dele. Eu quero realmente estar cheia. Quando eu entro para atender uma cliente, quando eu entro aqui para falar com vocês, tenho que estar cheia, porque eu sozinha não sou nada. E usando a minha pedrinha, né? A minha arma, que não é a sua arma, Marli, que não é a sua arma, Iva, não é a sua arma, Eliana. Trazendo para um dos negócios aqui, a Eliana, a pedrinha dela para cuidar de pessoas, um exemplo, é a maquiagem ali falando das emoções, cuidando, tocando pessoas. Você, Marli, é na mágica, a Iva é ali nos procedimentos dela, eu aqui na mentoria, na terapia com as clientes. Entende? A nossa arma, cada um tem uma. E usando para a nossa própria vida também. Usando para a nossa própria vida. E o que foi muito curioso para mim, que eu quero ouvir vocês, e aí eu vou contar como meu testemunho, que a gente tem alguns pecados, a gente tem algumas batalhas na mente. E no ano que eu decidi, que foi esse ano de 2025, pedir perdão. Lembra que eu disse que tinham 6 anjos, dois duas com asas, deixa eu voltar aqui, duas com asas que cobriam o Rosto, rosto, pés, né? reverência, duas que Rosto. cobriam os pés, pés é santificar, e duas que voavam, que é adorar o Senhor. O ano que eu decidi, esse ano foi o ano que eu decidi me santificar. Eu decidi, foi uma decisão. Eu decidi me santificar mesmo. Eu realmente matei aquilo que eu não queria entregar durante toda a minha vida, durante todo o meu tempo. Eu não queria entregar. E eu matei, matar mesmo, eu matei. Me doeu, mas eu percebi, a gente está entrando em julho, segundo semestre. Esse primeiro semestre de 2025, se eu for fazer uma retrospectiva, eu já tenho uma, né? Eu já começo a falar, senhor, eu já matei um leão, eu já matei um urso. Só que começo de 2025, eu realmente matei algo dentro de mim. Eu realmente matei aquele pecado, aquele ninho que estava dentro de mim, pedindo perdão, me santificando. E aí tanto que eu já trouxe aqui a história de Josué, que ele perdeu a batalha, e o Senhor falou: levante e santifique. E aí tinha realmente uma cobiça entre eles. Então a gente quer vencer, a gente quer sentar no trono, a gente quer ser rainha, mas será que a gente realmente está santificada? Será que a gente matou algo que tem dentro de nós, que está ali impedindo da gente sentar no trono, de assumir o trono? Davi ele já tinha a unção de ser rei, só que ele precisou ter matou o Golias. E trazendo aqui para a palavra em hebraico, houve a revelação para nós. Então, quando eu matei isso dentro de mim, que eu pedi perdão, que eu me alinhei, que eu me santifiquei, trazendo aqui como meu Golias as coisas dentro de mim, houve uma revelação. Houve uma revelação. Consegue entender aqui a mensagem? Que é no ano. O que você quer, Marli? Sentar no ver Deus nessa, a graça, a bondade, o milagre de Deus nessa área da sua vida? Você vai ver ali, ó, ver que só podia ser Deus. É no ano, é no mesmo ano. Por isso que eu declaro sobre a minha vida, a vida de vocês, que é esse ano, é 2025. E eu tive essa palavra em 2023, gente. Só que 2023 para cá foi realmente um processo. Foi um processo. Então, Deus, ele tem tudo para nós já. Ele já, ele já nos apresentou lá Canaã. Ele, tanto que eu estou lendo com as crianças, a gente terminou de ler Levíticos ontem, Deus ele nos lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E eu, Senhor, eu tenho uma promessa para mim. Lembra dessa promessa? Só que aí a gente vai fazer essa reflexão. Eu estou adorando o Senhor? Eu estou santificada? Eu reverencio o Senhor, que quando eu reverencio alguém, eu reconheço que Ele é meu Pai.
Eu reverencio. Olha aqui, antes de Davi entrar para matar o Golias dele, eu já matei tantas coisas, eu trazendo para minha vida, eu quero ouvir vocês. Eu já matei tantas coisas, eu já matei leão, eu já matei urso. Só que agora o gigante, gente, o gigante. Olha, para matar o leão, gente, é um bicho, um instintivo. Matar um urso, mas o desafio maior foi matar Golias. Só que Deus já tinha preparado ele. O improvável. Mas tudo isso começa porque o Senhor vê o coração, né? Tanto que Marli, você trouxe aquela ministração lá que eu estou terminando de ouvir, é que tudo que a gente tem que guardar, guarde o coração, né? Dele provém a vida e a morte, porque é o que o Senhor vê. Golias quer dizer o quê que você falou? Revelar e... É descobrir e revelar em hebraico. Então, o que eu quero trazer aqui? Quando a gente mata o Golias, a gente tem uma revelação. E revelação, tanto que todas as clientes que tá aqui comigo no individual, eu falo, ora para o Senhor sobre a sua identidade por revelação. Quando Jesus disse para os discípulos, quem eu sou? Ah, João Batista, sou profeta. Aí só Pedro disse, tu é Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele respondeu, muito bem, Pedro, filho de Jonas, me conhecesse por revelação do Espírito. Só que revelação é Espírito, gente. É revelação. Não, não sei se vocês têm, Iva, você tá ali de repente, gente, mas como que eu não... Que revelação! Tá ali na Bíblia mesmo, gente, que revelação! Ou, nossa, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? Coisa que ontem à noite, quando essa pessoa falou para mim assim, eu quero ver ele, o cliente, né, me falando, olha, Adriana, eu quero ver a mão de Deus, eu quero ver o milagre de Deus na minha vida, nesta área. Na hora, me veio como revelação. Pois por quê? Porque eu, Adriana, esse ano. Ó, porque, gente, a gente decide ficar nutrindo, conversando com o pecado, conversando, nutrindo situações. E eu, no fundo, eu ficava nutrindo uma situação. Eu ficava nutrindo. Ah, não tô mais fazendo, mas nutria na minha mente, eu nutria. Nutria. Eu decidi cortar. Vai cortar. Me doeu, não foi fácil, não queria. Tive que entregar, né? A palavra que eu gosto muito de usar. Matei. Matei. E outra coisa, quando, não sei se vocês perceberam aqui na hora da leitura, ele jogou a pedrinha, ele derrubou, ele matou, mas ele teve que cortar a cabeça. Cortar a cabeça é cortar o governo. Aquilo que eu nutria não me governa mais. Não me governa mais. Toda vez que a gente passa por uma situação e ela se levanta de novo, é porque a gente só derrubou, não cortou a cabeça, não cortou o governo. Toda vez, eu tô passando de novo, inclusive esse semestre, de novo essa luta, por isso que eu tô falando que primeiro semestre para mim, de novo. Só que a gente joga a culpa em tudo, né? No governo, na guerra, nisso, daquilo. E cadê essa autoanálise de se santificar? É só fuçar que tem coisa. Só fuçar que tem coisa. Porque o Senhor já manda, você viu? Tinha 6 anjos, santifique-se, adore, reverencie. Quer trazer alguma coisa, Marli, nesse sentido? Não, estou refletindo aqui sobre a palavra. Faz muito sentido. O que é que precisa morrer na sua vida? E aí eu não estou nem falando da vida familiar, estou falando da vida pessoal, individual. Claro que tem sim, né? Nós somos individuais, temos o marido, nós somos o marido, né? No caso, vocês duas, a Iva e a Marli, eu e a Eliana não temos marido no momento, mas temos os filhos, a Eliana tem neto, tem família. Então, tem o contexto individual, tem o momento coletivo. Mas no individual, o que é que precisa morrer? O que é, Iva, para você aí? Fez sentido? Quer falar um pouquinho, meu amigo? Ah, muita coisa, né? Assim, vamos por assim, às vezes você está buscando algo novo, né? E aí você está presa ao passado, ao que você já viveu, ao que foi bom, né? Só que você está indo para algo muito, muito melhor, né? E que você precisa, no caso, tá matando o que ficou para trás, para você viver o novo, Isso. né?
Então, assim, eu acho que isso é na vida de todo mundo, porque as pessoas, elas querem ficar no comodismo. E aí, quando você quer crescer, quando você quer alavancar, você primeiro perde, né? Porque é igual investidor aqui. O Júnior está aqui essa semana, amiga. Na sua Júnior, casa? Manda um beijo para ele. estão participando de um evento. Saíram cedo, voltam tarde. E aí, o que acontece? Aí muitas vezes as pessoas preferem aquela comodidade, daquele pouco que você tinha. Por quê? Porque ali você estava na média e tudo bem. Só que desejando algo maior, sempre desejando algo maior e sempre vendo outros receberem algo maior, mas é que nem você falou, não sabe o preço, não sabe quantos leões foram matados, quantas renúncias foram feitas. Então, assim, você quer o milagre, mas você não quer o Deus do milagre, você não quer viver com o Deus do milagre todos os dias. Então, é sobre isso. Então, para nós vivermos, né, o que o Senhor tem, porque Ele é atemporal, nosso Deus, Ele é atemporal. Então, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe, Ele já está lá. Aliás, Ele nem sabe, assim, enfim, o que ficou para trás, o que está para frente, para Ele indifere. É a gente que põe datas. Amanhã é dia 3, lá. Enfim, para Deus, amanhã é amanhã, e é hoje já, inclusive, né? Então, assim, ele só está vendo como uma sequência a nossa vida. Então, assim, seria matar muitas vezes, a insegurança, né? Muitas vezes, aquela inconfiança, né? Então, assim, matar a inconfiança e muitas vezes o que acontece? Você acredita, nós acreditamos, você fica ali, porque eu acredito que isso, eu acredito, tá, beleza. Você tá hoje num dia bom, você tá acreditando, você tá ali, aí você dorme. E aí amanhã você pode acordar não acreditando mais. Normal. Mas a confiança, você dorme confiando e você acorda confiando. Exatamente. Então, assim, para a gente, assim, no meu caso, muitas vezes matar a insegurança. Não a insegurança, eu falo num todo da vida, né? Mas matar o que ficou para trás. E que muitas vezes não era tão bom, mas é o que te deixava confortável, que te deixa confortável. Então, Ou era para assim, aquele tempo, né? Ou era para aquela estação, né? Já não é para também, essa. exatamente. E às vezes aí a pessoa, você pensa assim, tá, mas devia ficar, tava bom, tava tudo bem, tava, né, Na zona de conforto, né? Exatamente, só que assim, é que nem você quer abençoar vidas, você quer abençoar pessoas, você quer estar com pessoas, você quer fazer a obra ela custa para você, para ser feita, entendeu? Porque se não custasse, todo mundo estava aí, pregando, falando da palavra, fazendo chá de mulheres, fazendo reuniões à tarde. Hoje você reúne pessoas, estrategicamente, reúne, mas assim, estrategicamente é difícil, porque as pessoas hoje, elas vivem todo no mundo de ocupação, não tenho tempo para isso, não tem para isso, não tem para isso. Só que assim, o Senhor, ele coloca as pessoas que tem que estar ali naquele dia, é uma coisa assim, é incrível, porque você é quem ele manda para você estar falando, para você estar conversando. Ai, coisa mais linda! Esse é o filhotinho? Nossa. Então é isso, a gente. É gato ou cachorro? Cachorro. Ó, o filhote já tá dentro da mãe. Que é o filhote, né? Ô, Iva, minha amiga, você falando, sabe o que me veio? Deus quer de nós filhos total dependência dele e total confiança dele. Então, vamos imaginar que você está numa situação, como você está trazendo, uma situação de conforto, de estabilidade, de segurança, de previsão.
Eu não estou falando de dinheiro, tá? Tudo que eu não estou falando é de dinheiro. Dinheiro, gente, ele é só um tipo de simbolismo, né? E que muitas vezes, por isso que o senhor fala que o dinheiro ele é um senhor. Um senhor. O senhor o senhor não é o diabo. O senhor, o senhor é nosso inimigo, mas o inimigo de Deus, digamos assim, é o dinheiro. Eu não estou falando da estabilidade financeira, mas muitas vezes a gente está numa situação, como, né, um exemplo aqui, com muito cuidado. Você lá trabalhava, né, na clínica há muitos anos. Toda uma estabilidade. Podia continuar ali, ser renomada, ser inclusive virar sócia, ter ter ações, sei lá. Mas ali te representava o quê? Total dependência total dependência do seu trabalho. Ali estava já previsível. Quando o Senhor alarga as nossas tendas, que Ele está te levando para um novo tempo, o que Ele está querendo de você? Inclusive, faz até parte daquela ministração, Marli, que você me passou. Você falou que a gente estava falando da pastora que saiu de um lado para o outro. O Senhor nos quer totalmente dependente e confiante dele. Então, quando Ele nos leva para Canaã, quando Ele nos leva para um novo passo, é para a gente reconhecer, ó, reverenciar. Reverenciar é honra, é reconhecer que eu dependo dele. Eu, por exemplo, a minha inteligência, a minha saúde, as clientes, eu dependo de Deus. Eu acordo de manhã e falo, meu Deus, eu acordei. Aí eu começo a atender, começa a vir os downloads, é ele. Eu reconheço que é ele. Não é só o meu muito... Claro que eu faço curso, faz isso, a gente tem que fazer o nosso movimento. O Senhor trabalha em conjunto. Mas você entende? Agora, vamos imaginar que vamos trazer por dinheiro, sim, que eu trabalho no shopping de recepção da Besni. Estou te dando um exemplo. Eu vou achar que é o dinheiro da Besni que me sustenta. É o dinheiro da Besni que eu estou lá assegurada. Talvez é por um tempo. Porque a gente tem que entender cada estação. Estava comentando com a Marli, qual estação que eu estou? O que eu preciso aprender dessa estação? Então, o Senhor está te... Só que se você quer falar para mulheres, e falar muitas vezes, é num púlpito, sim, dando palestra, ou fazendo terapia, ou mesmo fazendo procedimento ali, como você, Eliana, que toca as mulheres, literalmente. Você já está ministrando a palavra dele, já está manifestando ele. Só que falar no nome do Senhor tem que ter musculatura. Então, assim, como que o Senhor, você vai usar o nome? Eu sou instrumento de justiça de Deus, eu sou instrumento de justiça. Estou aqui falando o nome de Deus, sou uma representante dele. Antes de ser a Iva Maia da Clínica X, eu sou representante do reino. Se você não confia. Vamos imaginar que eu trabalho numa empresa, igual o pai dos meus filhos trabalha numa empresa. Tudo que eu pergunto para ele relacionado a férias, a programação financeira que pode envolver as crianças, igual vai entrar de férias para eu poder organizar a rotina das crianças, não sei, preciso falar com um RH, com o dono, com o Douglas lá, com o nome. Então, viu que ele reconhece que ele tem um senhor lá dentro e está abaixo de um governo? É a mesma coisa, o dono lá da empresa, o RH, que vai determinar se ele vai ou não sair de férias agora em julho. Estou te dando um exemplo. É esse nível de confiança e dependência que a gente tem que ter de Deus. Só que Deus é invisível. Deus é invisível. A gente é capaz de acreditar numa IA do que olhar para a palavra. Eu tô com a aflita, deixa para IA. Eu tenho uma cliente que tudo vai para IA. Tudo. Ela vai para IA. Meu Deus, por que não vai para a palavra? Porque não entendo nada, né? Não entende mesmo nada da palavra. Sabe? Porque a palavra é intimidade. Que é a aula que eu trouxe segunda-feira. Quanto mais eu tenho intimidade com meu marido, mais gostoso fica a nossa relação. Quanto mais eu tenho intimidade com a palavra, mais ela se revela para mim. Porque é uma troca. Agora, relação de que eu só quero receber é a relação da criança. Ela só quer resposta, né? Ela só quer resposta. Ela não quer a troca. Porque a palavra é troca. Amizade é troca. Casamento é troca. Entende o segredo? Então, o Senhor, ele nos quer dependente dele, confiante dele. Então, trazendo aqui para esse contexto, é matar essa segurança. Essa segurança natural. É matar isso. Segurança entre aspas, né? Isso, que é uma segurança entre aspas, porque se te mandar embora, vai pegar... De fato, é a segurança nele. Então, se você nutre a segurança nele, você vai ter segurança nele aqui no Japão, nos Estados Unidos, onde você estiver. Ela vai estar com você. Você viu o que o Davi falou? O Davi falou, eu tô cheio. Cadê que eu serei da parte? Eu tô cheio. Olha, eu vou em nome do meu Deus, o Deus do exército. Aquele que já me livrou do leão e do urso.
Aquele que já, olha, por isso que eu voltei um pouquinho. Aquele que foi ungido por Davi, por Samuel. Então, eu tô cheio da presença. Eu já vivi isso, já porque aí você faz uma retrospectiva na toda a sua vida, puxa, não na área financeira, profissional, mas na área conjugal, na área materna, na área pessoal. Nossa, eu já venci isso em todas as áreas. Eu já venci esse leão aqui, eu já venci esse urso aqui. Esse mesmo Deus vai fazer eu vencer aqui. E para quê? Primeiro, porque a gente está aqui para glorificar, manifestar a glória dele, para atrair outras pessoas para este lugar. Quando a gente começa a ter o olho na eternidade, não no presente, tudo muda. A minha olho é na eternidade, eu quero estar manifestando pessoas. Eu conversando com uma pessoa essa semana de novo, eu falei assim: você tem certeza que você é influente? Por quê? Por que você é influente? Por que você tem tantos seguidores? Por que você ganha tanto dinheiro? Por exemplo. Por quê? Você tem consciência que é para manifestar, falar da bondade de Deus, para influenciar essas pessoas para o reino, de uma certa forma? Com a tua presença, com... Hã? Você fez essa pergunta? Você fez Fiz essa essa pergunta? Fiz, e a pessoa respondeu: tenho consciência. Eu tenho consciência, inclusive eu já tive uma revelação. Porque o olho o propósito ainda é muito maior do que a gente ter uma vida em abundância, que o Senhor nos prometeu. Eu quero ter essa vida em abundância. Mas, na verdade, o meu maior olhar está na eternidade, de manifestar. Estou aqui para atrair mais pessoas para o reino, tirar do império e levar para o reino. Como? Jesus está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sou a igreja, eu que faço movimentos que levam essa pessoa para acreditar em Deus, não acreditar. Então, o que o Marli. Senhor. Falou, Marli? Então, mas o que eu. Então, vocês conversando aí, eu estava refletindo na minha vida, porque assim, eu estou numa igreja agora, é uma igreja realmente que eles têm posicionamento, eles oram fervorosamente, mas a oração deles é tão assim, convicto de quem eles são, sabe? Que nem eu conversei com você antes de ontem, né? Vocês falando aí, talvez para mim falta essa ousadia de entrar no trono do Senhor e realmente com essa confiança, sabe, de quem eu sou, que nem você ministrou sobre a minha vida. Eu sou filha com essa consciência. Davi, ele foi com essa consciência, essa convicção do Deus que ele servia. E muitas vezes, às vezes, eu vou para a presença de Deus, tipo assim, ai, me sentindo que nem um leãozinho, um gatinho. E não como uma leoa. Eu sou a filha. E tudo que eu pedi aqui, o Senhor vai me dar. Então, assim, igual ela falou, em confiança, essa insegurança. Meu, e eu tô assim, eu fico observando lá na igreja, as irmãs oram assim, sabe? Fervorosamente, pá, e pede, e determina, e repreende o inimigo, e vai Né? com essa ousadia, sabe? Eu quero isso de Deus, sabe? Assim, essa menina, essa mulher que saiba quem ela é e que entre mesmo assim em oração com confiança diante do trono e corte a cabeça dos inimigos mesmo. Como que era Davi? Ele era super confiante, ele sabia, ele tinha intimidade com o Senhor, né? Davi significa força, Davi significa coragem e fé. Então é isso que está precisando assim nesse tempo para a gente, né? Só que precisa desse tempo de santificação, de reverência, de adoração, né? E aí a gente vai se fortalecendo, né, no espírito, aí ali o Senhor vai nos forjando, aí vem a coragem, vem a fé, sabe assim, vai nos revestindo dessa ousadia, né? Então, vocês falando aqui, falta essa coragem em mim, essa consciência. Eu estou buscando, viu, Dri? Ontem, depois que a gente conversou, ontem, eu ouvi uma pregação da doutora Rosana Alves, que ela trouxe lá quais as passagens da Bíblia que Jesus, os fariseus sempre queriam prender ele. Aí ela levou para duas situações lá, que quando Jesus falava, eu e o Pai somos um. Quando ele falava isso, que ele e o Pai eram um, os fariseus ficavam enfurecidos e queriam prender ele.
entendeu? Então, aí ela trouxe assim, o que Satanás quer roubar da sua vida? Entendeu? Que você seja um com o Pai. Que você seja um com o Pai, né? Mas para ser um, tem que ter Aliança, né? relacionamento, intimidade, Então, reverência. isso, então, mas você vê, olha, é isso que falta pra gente, né? Você realmente, intencionalmente ir para a presença de Deus e realmente saber que ali você vai ser revestida dessa coragem, desse poder que Golias teve, né? E tudo é intencional, né? Que você tem ensinado a gente, né? E Tudo, minha amiga. não, é uma luta até para a gente orar, para a gente ter essa intimidade com o Senhor, né? Porque a gente tem os afazeres, tem isso, tem aquilo, tem filho, tem isso, mas a gente está vivendo num tempo que a gente tem que deixar mesmo de lado e matar mesmo, é matar, enterrar, não vai. Não é só derrubar, não, é matar mesmo. Olha aqui, como que eu amo mesmo, porque cada uma. Aqui é para você isso, Marli. O Deus quer ver essa filha dele. Isso é filho maduro. A filha madura, ela é cheia de. E quem? Davi pequenininho, hein? Ó, mirrado perante o gigante. Só que, olha, ele tinha unção, então você tem a unção, né? Você tem a unção, você tem quem é a unção? O Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Eu tenho a unção. Pega um caderno, escreve quais os leões e os ursos que você já matou. Quais? Faz uma. Nossa, eu já matei esse leão aqui. Talvez não nessa área, mas nessa outra área. Olha só. E quando você vê, se você enche mesmo, ó, principalmente diante do gigante que está dentro de. Você levantou um gigante, por exemplo, sei lá, um desafio. Você, nome de Jesus, o que hoje a gente tem Jesus, que naquela época, nome do meu Deus, né? Hoje, nome do meu Deus, no caso, nome do Jesus, que é um só com ele. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí sim você tem essa força aí, força não, coragem, fé. E vai lá e mata, Marli. Sabe quem é que, para mim, aqui, com todo amor e carinho, você tem que matar? Isso mesmo. É você, é a velha Marli. A velha, a falta de dignidade, a Marli criança, vamos dizer assim, vai. Vamos colocar a Marli criança. É a Marli se levantar como adulta. E aí sim, Marli, aqui que eu quero trazer. Você, Iva, que eu vou ouvir um pouquinho, Eliana, e eu também trazendo aqui. Você, na hora que você vencer, matou essa segurança, matou essa insegurança. No caso, a segurança no externo, que é a insegurança. A hora que matar, aí você vai ver a grandeza de Deus, vai ver o trono ele sentado, vai estar na sua vida, vai ver a graça que essa pessoa me trouxe. Eu quero ver a poderosa mão de Deus. Aí eu falei assim para ele, porque pensei, tá mais dependendo de você do que de Deus. Pensei comigo, ó, sinto lhe falar que o nosso processo aqui é te levar a santificar, a reverenciar e a adorar o Senhor. Só que a gente está disposta a abrir mão. E outra coisa, o próprio... Abrir mão, né? Abrir mão do tempo. Dedicar, abrir mão dos desejos da carne, por exemplo. Vou matar o desejo da minha carne. Quando Jesus está lá, fala assim, quem tiver grudado na figueira, acho que tá em Lucas, João 15, tem que cortar. Realmente, quando a Cris fala, né, que defunto não tem gosto, né? A Cris fala muito, a gente se matar para nós, para poder ver Cristo. Quando eu falei para vocês que o Senhor me pediu o desejo do meu casamento, ele me pediu o desejo do meu casamento. E aí eu entreguei, né? Eu entreguei como se fosse Isaac. Então, meu marido novo só vem, em nome de Jesus, vem, até porque é um desejo do meu coração, mas também se não vier, eu não vou ficar amargurada, frustrada, mas é um desejo do meu coração, porque está lá em Salmos 37:4, né? Deleite no Senhor, ele realiza o desejo do coração, ele sabe, e é bom que o homem não ande só, é melhor ser dois que ser um. Então, eu falo, Senhor, lembre da sua aliança comigo, mas eu estou me santificando. Eu tô abrindo mão dos contatinhos. Eu tive uma experiência de dividir com a Eliana. Decidi, que bom. E sabe quando... Gente, eu vou até trazer para vocês. Eu tinha colocado na minha agenda do ano passado para esse ano que eu ia casar dia 20 de abril desse ano.
20 de abril. Até porque meu aniversário foi 18, era Semana Santa, e segunda-feira, sexta-feira foi Sexta-feira Santa, e domingo, dia 20 de abril, era domingo de Páscoa, ressurreição. Então eu peguei a agenda no passado e marquei que eu ia casar, ser restituída, 5 da manhã, marquei tudo. No dia 20 de abril, veio uma situação, que eu já até compartilhei com a Eliana, uma situação, um engano que eu caí, né? Porque engano a gente cai, tem mais a ver com a gente. No dia 20 de abril. Depois eu fiquei refletindo. Ali que eu decidi matar isso da minha vida. Eu decidi acabar com isso da minha vida no dia 20 de abril. Então, para eu casar, eu precisei passar pelo dia 20 de abril mesmo. Eu precisei matar. No dia 20 eu não casei, mas eu matei. Olha, o Senhor me trouxe isso como dentro dessa área. Hã? Você entregou, você Entreguei. Matou. Entreguei com confiança. E se eu ficar sozinha, não tem problema. Eu não sou sozinha, eu sou completa nele. Assim, não sou com a solidão. Não, até porque eu sei que eu confio nele, que ele vai... Ele me deu Felipe. Eu tinha o diagnóstico que eu não podia ter filho, gente. Ele me deu Felipe, ele me deu a Ana. Se ele quiser, ele pode me dar assim, meu marido. Se ele não me der também, ele vai me dar algo melhor e maior do que eu posso pensar ou imaginar. Eu acredito nas promessas dele. Mas eu só vou ver essas promessas dele a hora que eu matar o Golias, a hora que eu matar o rei Urias morrer. Não tem como vir o novo, o Iva, como você falou, se a gente não abrir mão do velho. Até porque tem uma única coisa que prende o velho no novo: falta de confiança. Por que muitas vezes a gente não mata? Por que muitas vezes a gente não entrega? Falta de confiança. E não tem nada pior numa relação, vocês que são casadas, vocês, e eu já fui, a Eliana já foi, uma relação com falta de confiança. Vou falar matrimônio, que é algo mais complexo. Tem nada pior do que a falta de confiança no relacionamento matrimonial, porque realmente é o mais complexo, né? Existe. O meu menino, esses dias, ele tá querendo andar sozinho, eu já disse para vocês que eu tô no processo, e toda vez que ele ia para a escola e tá andando sozinho, eu ligava, fazia vídeo. Aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, a senhora não confia em mim? Falei: por que, filho? Claro que a mãe confia. Se a mãe não confiasse, você não tava andando de ônibus. Aí ele falou assim: por que a senhora tem necessidade de me ligar, então, de vídeo? Olha aí. Entendeu? Confiança, não tem nada pior do que uma relação sem confiança. Ele vem e me põe em xeque. Se a senhora confia em mim, para que a senhora fica, não confia em mim? Acha que eu vou fazer alguma coisa? Estou falando de uma situação. Imagina Deus quer que a gente confie nele plenamente. Ele vai me dar meu marido, não precisa ficar lá nutrindo os contatinhos, alguém que ele já mandou matar. Já mandou você entregar aí. Só que hoje, dia 2 de julho, hoje faz 19 anos que meu pai morreu, às 7 horas. Amanhã, dia 3, faz 19 anos que a gente enterrou. Meu pai morreu, não tá mais aqui há 19 anos, ele não viu nenhum neto, não viu ninguém casar, morreu. Tá no nosso vivo dentro de nós. 19 anos, ele morreu, gente, morreu. Não sei se vocês enterraram alguém, aí eu sei que sim, alguém tão próximo, Eliana também, Marli. Morreu, gente, morreu, não tá mais aqui, não senta mais na mesa com a gente, em presença. É isso que a gente tem que fazer, tem que morrer, enterrar. E outra coisa, tudo que morre não enterra, fica fedendo. Pega alguém que morreu, 3 dias depois tá lá, com cheiro ruim. Aí a gente quer ter as bênçãos, Senhor, manda meu marido, o marido que vai me amar, e eu tô lá com os contatinhos. Eu tô falando, Senhor, eu quero ver a graça do Senhor, né, nesse novo processo do meu trabalho aqui, mas tô lá. A gente tem que entender se é uma estratégia. Vamos imaginar, abrir meu negócio. É uma estratégia, prestar serviço em outro lugar, ou é um plano B? Deus não tem plano B. Plano B te segura você não assumir o plano A, que é o único. Plano A de único. A de único, né? Entende? Por exemplo, Marli quer ser essa mulher ousada, uma mulher não sei o quê, e tá lá ainda como se sentindo o menor da casa. O menor da casa. Marli, minha amiga, é o menor da casa mesmo, porque o Senhor vê o coração. Entende? É improvável. Até porque para falar só podia ser o Senhor na Marli. Ela é gigante porque ela tem a presença. E assim, chegar ao trono de Deus. A nossa luta é as mentiras, né, na mente, né, esses sentimentos, muitas vezes quer vir, né, nossa luta é combater mesmo, combater as mentiras, os enganos,
Combater, é isso. Eliana, minha amiga, quer falar, Iva? Não, é o que a Marli está falando, né? A combater a mente, né? Isso tá na mente. Então, assim, essa dependência, esse apego, essas coisas, é aqui. Porque, assim, gente, é assim, impressionante como eu tenho vivido, assim, o melhor de Deus na minha vida, entendeu? Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente estar na total confiança dele, e eu tenho provado disso, sabe, assim, porque Tem visto ele no trono, né? Exatamente. Então, assim, as contas dele, não é o número dele não é o nosso número, entendeu? Então, assim, Marli, às vezes a gente quer fazer um número que ele não está nem vendo o número, ele só dá, ele dá. Então, assim, quando a gente não é meta, objetivo, não é sobre isso, mas é sobre a confiança, ele te dá muito além. Aí eu tenho vivido isso, então assim, aí quando você vai ver, ele te deu muito, muito além. E aí às vezes você nem percebe, mas quando você vai monetizar, quando você vai somar, quando você vai valorizar, porque muitas coisas do que nós recebemos, ela não é precificada, ela não tem preço. Então, assim, é sobre isso. Então, a gente recebe muito, muito mais do que nós recebíamos, muito. Porque quando que nem hoje eu falo, a minha vida hoje com presença, viver com presença. Eu estou vivendo um dos melhores tempos da minha vida. Glória a Deus. Da minha vida. E aí eu estou dizendo, como a Adri está falando, não é sobre dinheiro, não é sobre financeiro. Eu estou dizendo sobre a intimidade com Deus, assim, relacionamento, sobre, de fato, cumprir o propósito dele na minha vida. E é realmente como ele diz: busca o Senhor e todas as outras coisas, buscar primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, é uma coisa, Marli, que eu fui na igreja, quer dizer, eu fui cuidar da minha sogra, tal, num certo domingo, e aí eu estava ouvindo a mensagem pelo TV, né? E aí o pastor falando, tal, né? E isso foi bem no início da minha transição de carreira, tal. E é como você falou, se você se preocupa com o que você vai ganhar, é óbvio, todo mundo, as pessoas se preocupam, porque você tem conta, você tem compromisso, você tem, enfim. Mas aí é a sua dependência, como a Adri falou, né? A sua dependência no Senhor. Então, quer dizer, eu sempre falei, não era Transdução que pagava minhas coisas, eu sempre falei isso, eu fiquei 12 anos, e os 12 anos eu sempre falei isso, inclusive para as pessoas de lá, para a própria doutora. Falou, doutora, não é a Transdução que me sustenta, aliás, nem eu e nem você, porque o dono dessa empresa é Deus, então eu sempre deixei isso muito claro. E aí, Marli, o pastor ele estava falando sobre preocupação, sobre a gente ficar fazendo conta e, sabe, todo dia martelando, e como que vai ser, mas e aí, dia 5 e dia 20 que você não vai olhar no pagamento, não cai? Tipo isso. E aí o Senhor trouxe uma palavra, eu acho que para muita gente, né? E aí o Senhor falou sobre decisões que tinham sido tomadas, falou mês, falou como foram tomadas, e aí o Senhor ele deu uma palavra que não era para ficar olhando a conta do banco, ficar entrando no banco. Sabe assim, sério, Marli, uma coisa assim impressionante, e que você não é que é necessidade, mas que você fica aquilo, como você falou, a mente, aquela traição da própria mente. Não tem necessidade, mas você está ali. Por quê? Porque você quer ver o negócio. Você vê. Então, assim, e eu estava fazendo isso no início do ano. Por quê? Eu tinha saído em dezembro da empresa, né?
E aí o Senhor, quando veio essa palavra, tudo, aí ele falou, né? Esse pastor, ele pregou, ele veio de fora do Rio e tal, e aí ele falou assim: descansem, né? O Senhor está mandando, descansem, né? Não é a conta, não é o banco, não é que vai suprir, não é, não é. E é uma coisa assim, Marli, impressionante, porque, meu, eu me desprendi. Porque depois eu fui ver que realmente não era assim, eu não estava preocupada com que eu tinha que pagar, porque eu tinha o dinheiro, eu tinha rescisão, tinha tudo, estava ali, enfim. Então, o que que perturbava? O que que era? Era a minha transição. Era o fato de eu ter deixado para trás o império e estar indo para o reino. Então, assim, eu deixei as coisas lá atrás, né? Igual o Ló, né? Que você fica, então, fala, deixa e vai. Mas você fica ali, ó, olhando para o bezerro de ouro, lá porque ficou lá. Não mata logo, né? E aí você fica olhando para aquelas coisas ali atrás e falou, não, olhe para frente, né? E assim, e é engraçado como o Senhor ele tem suprido. E é assim, meu, paga, veio a conta aí, vai. Quando você vai ver, já pagou, já foi, já falou, mas como? Assim, o Senhor manda, eu tenho os clientes, graças a Deus, não tenho do que reclamar, o Senhor tem sido maravilhoso, além do que eu, né, de tudo, e trabalhando para Ele, eu falo, Deus, eu quero continuar. Então, assim, chega um momento, Marli, que você está nesse gozo, nessa confiança, nessa entrega, que aí você começa a pedir, Senhor, não me deixe voltar, me deixe sempre aqui nesse lugar, né? E aí a mente ela tenta trazer, mas é um exercício da gente se manter ali e pedir a sabedoria e confiança, porque o acreditar a gente pode dormir acreditando e acordar sem acreditar, porque é nosso, é do ser humano e tá tudo bem, mas a confiança ela é plantada, né? E a gente tem que nutrir essa confiança nele, né? É tudo que ele quer de nós, a confiança nele. É isso que ele quer. E aí, você viu, no nome dele não precisa olhar para a conta, o dinheiro vem, o movimento vem, uma pessoa conecta a outra, entende? Só que aí é isso. E aí vai te dar, ele vai te dar instrução, agora é hora de administrar, que é o que ele tem falado comigo, agora é hora de administrar. Ele vai dando todas as instruções, porque ele é o maior interessado. É na medida, não é falar assim, ai, extraordinário, né, que é isso, que é aquilo. Não, fez tudo. Você fala, gente, sempre foi isso, é sobre isso, é a gente ter o suficiente. Ele dá o que você precisa, assim como ele cuida dos passarinhos, que não semeia, que não fazem celeiro, mas ele cuida todos os dias. Gente, é sobre isso. É isso mesmo, minha amiga. É isso mesmo. Olha, esse, tá vendo? Esse nível de consciência que a gente precisa ter. Consciência. A diferença da criança para adulta, né? A gente comportamentalmente é isso. A adulta tem consciência. Ó, ela já começa a olhar ela começa a olhar as coisas de cima para baixo. Não de baixo para cima, entende? De cima para baixo. Aqui que tá a grande diferença, Marli. Deixa eu olhar isso aqui de cima para baixo. Deixa eu olhar, não olhar de como gigante. Aí fica grandão mesmo. Tem gente que tem medo de barata. Parece tão, meu Deus, o que é uma barata? É nojento, verdade, mas tem pânico. Claro que, né, tem traumas, enfim. Porque na mente dela, principalmente quando ela passa por um trauma, aquilo se tornou enorme. Por isso que a gente não pode. Tem gente que tem medo de elevador. Que besteira, tem medo de elevador, mas na cabeça dela aquilo é enorme, entende? Então, mas vamos trazer aqui para o nosso contexto, a nossa consciência, esse é o objetivo. Mulheres posicionadas é olhar de cima para baixo, não de baixo para cima, né? E aqui, cada uma de nós, que eu falo que eu amo mesmo, é isso, tá vendo? Você vai trazer para sua vida, aplicar hoje. O que que eu preciso, né? Eu preciso tirar a insegurança para ter a segurança. Aí você quer ver o que você acabou fazendo? Você acabou olhando. Nossa, eu já venci tudo isso. Eu já matei um urso aqui, eu já matei um leão. Olha, Deus foi comigo aqui. Olha, tô vendo a mão dele. É tão bom, porque às vezes a gente quer tal coisa, mas a gente nem reconhece tudo que ele já fez. Nossa, ele me trouxe até aqui, gente.
Ele me trouxe até aqui ele me trouxe. Agora começa um novo tempo, novas instruções. No meu caso, administrar, papapá, e vai dando todas as instruções, né? Por isso... Uma coisa que eu ouvi ontem nós falamos assim, as pessoas elas querem viver o extraordinário, né? Falar, porque é extraordinário. O que é extraordinário para Deus? Gente, o extraordinário é nós termos a nossa família. Extraordinário é nós termos filhos saudáveis, estudando, formados. E extraordinário é não nos faltar comida na nossa mesa. Isso é extraordinário. Porque o básico, simples, né? Tem isso. Então, esse é o extraordinário. E às vezes a gente acha que o extraordinário é um show pirotécnico, é acontecer. Não é. Gente, nós vivemos o extraordinário de Deus todos os dias. É esse nível de consciência, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Fala, né? Que nem o senhor falou para Deus, né? Ele falou assim: nossa, mas ele, um rapaz todo defeituoso, né? No hospital, tal, fala assim. Aí falou para o médico, e o médico cristão, aí ele fala assim: nossa, mas Deus, esse Deus que ele é amor, que ele é vida, que ele, como que pode nascer essas crianças dessa forma? Faltando braço, faltando perna, tem gente com deficiência, por que que Deus permite isso? Aí ele falou assim, na verdade, éramos para todos nascerem dessa forma, porque nós nascemos do pecado. E ele é tão excelente, extraordinário e bom e misericordioso que nós nascemos todos perfeitos. E aí acontece isso por genética, por alguma coisa, e a pessoa ela olha para Deus e fala, por quê? Mas ela não vê quantos milhões e milhões e milhões são normais. São mais, né? Tem mais gente normal do que gente com deficiência, né? Quer dizer, por que as pessoas precisam olhar para o que falta e não para o que tem? Olhar com olhar bom, com positivo, não com negativo. É isso mesmo. É isso, o copo é isso mesmo, é para abundância. Isso é um olhar de escassez, né? Olhou para o problema, olhou para a falta, não para o que tem, não para a grandeza, não para o extraordinário dentro do simples, né? A gente fica buscando mesmo coisas fora. Viu como a gente tem que parar para pensar, refletir, né? Minha amiga Eliana quer trazer alguma coisa? Você abriu o áudio? Ai, bom dia. Bom Que dia. palavra. Glória a Deus. Tá me ouvindo direito? Sim. Tá bom o áudio? Tá. Glória sim. a Deus pela vida de Davi, né? Que matou o gigante. Glória a Deus pelas nossas vidas, porque nós matamos gigantes todos os dias, né? E que palavra gloriosa, porque é tanta coisa para falar ouvindo vocês, mas eu vou dar uma resumida boa, né? Porque, na verdade, é como ela falou, às vezes o nosso gigante ele está dormindo, né? Está tudo dentro da gente. É tudo a nossa mente. A gente precisa vencer. A gente precisa que ele acorde para a gente ver ele, né? A revelação, como você trouxe aí mais cedo, revelar o que está impedindo. Qual é o gigante que está dormindo, que precisa acordar para a gente matar ele. Né? Hoje eu estou aqui na academia vencendo o meu gigante. Eu preciso vencer, né, a energia, que eu preciso de energia, eu preciso de saúde física. Então eu venci quantos gigantes na vida emocional, né? Foi terapia atrás de terapia, e eu quero conhecimento, eu quero descobrir, eu quero vencer. Como ela falou aí, escassez, né? Essa mente preocupada que o pastor falou, eu vou entrar nessa parte porque ontem foi incrível. Eu estava com uma irmã minha na loja e ela comprou um monte de coisa, né? E ela falou assim, eu acho que eu não vou comprar não, estou comprando muito. Aí eu falei, peraí, vamos respirar, vamos colocar aqui 3 coisas. Você está comprando, mas está com medo? Então não compra. Você está comprando por compulsão, tá sobrando, você está repetindo as compras, ou você está comprando como investimento? Estou comprando como investimento. Então por que está com medo? Isso é o medo, é a preocupação. Como você falou, não interessa o que você está na sua conta. Será que às vezes não é o medo, a preocupação que está te atormentando, te deixando naquele sufoco, a falta de fé, a falta de segurança no Pai que está te vendo?
Então, às vezes, não é nem sempre estar com a conta cheia, mas você está ali com um limite para comprar um investimento, você está investindo. Ela estava comprando coisas para investir, para vender. E eu falei, solta o medo agora. Porque eu venci a escassez no que você está dizendo aí do pastor falou. Essa preocupação, eu tive que tirar essa preocupação, independente se eu tinha 100 mil reais ou só 100 reais na minha conta. Primeiro, eu tive que vencer o medo. E eu, como ela ali também, ontem estava comprando para investir. E eu falei, Deus, eu gastei todo o dinheiro que está aqui para investir, né? Mas Deus sabe que é para investir, eu não estou aqui comprando por compulsão. Gente, eu cheguei em casa, uma cliente me ligou. Sabe assim, porque quando você não tem medo, as coisas acontecem. Então Deus falou assim, filha, tá vendo? Você é segura, você acredita. Olha só, não precisa ter medo. É esse medo que às vezes impede essa... Juliana? Acho que ela... Será que ela caiu? Minha amiga, Acho voltou? que falhou aqui, voltou? Voltou. Voltou, minha amiga. Oi, gente, parou aqui. Oh, Voltou meu Deus. agora. Mas Caiu? voltou, tô ouvindo você, nós estamos ouvindo. Voltou, minha amiga. Ué, Eliana? Que é eu acho que é lá a conexão dela, né? Mas tudo isso é o gigante na nossa mente. Tudo isso é o gigante na nossa mente. E toda vez que a gente mata o gigante, que é o Golias, lembrando, a hora que eu matar o Golias, a revelação vem, gente. A revelação vem, o fato de matar, né? De matar aquilo. Eu vejo, porque às vezes, por que Deus não se manifesta? Porque a gente não matou. Exemplo, por que de repente eu não, né, eu não estou desfrutando, já vivendo isso, vendo a glória do Senhor nessa área da minha vida? Porque eu ainda não matei essa outra. Entende? Então, aqui vale de reflexão para a nossa vida mesmo. Eliana, tá conseguindo falar, minha amiga? Senão a gente vai orar, qual do horário? É 9h19. Aí vai ter até 9, a Marli também. Mas eu queria trazer essa reflexão para nós hoje. O objetivo da nossa mesa é trazer reflexão e meditação. Estou aplicando na minha vida? É realmente como ele, ó, uma já falando, na outra já colocando em vida. Você trouxe o exemplo, Iva, a Eliana já lembrou. E aí isso traz de memorial para ela. Puxa, olha aqui, é verdade, trazendo para a mente. Eu não preciso ter medo. Eu fiz sem medo, já veio uma cliente, né? Porque esse é o Deus. Deus é Deus de movimento. Deus de movimento. Então, e para vir, e é isso que acho que agora ela voltou. E para vir, tem que sair, é o fluxo. Gente, sabe por que o mar morto chama morto? Porque ele é parado. Ele não cai água. Ele só entra, mas não cai. É o movimento. Eliana, minha amiga, conclui. A conexão caiu. Eu vou concluir rapidinho, só para dar um adendo aqui das nossas mentes. Você sabe que eu trabalho com isso, eu não tenho como, talvez, não dar uma pequena chave, né? Uns 10% aí, digamos, que a Marli falou assim, Eliana não, falou aqui para a gente, né? Eu vou lá, eu queria ter essa posição que as irmãs têm. O que acontece, né? Que às vezes eu ainda não consegui, né? Digamos assim, matar esse leão, matar esse gigante. Às vezes, Marli, eu não sei como foi a tua vivência com teu pai. Precisa muito trabalhar o legado paterno, porque muitas vezes nós não tivemos essa ligação com o nosso pai lá na infância, nós não tivemos essa aproximação, essa intimidade, essa confiança, e às vezes é algum momento da vida. Não precisa ser o tempo todo. Às vezes ali no momento da sua vida você teve uma insegurança, você quis falar com seu pai e não conseguiu. Eu não sei como que foi a tua infância, mas o legado paterno, ele bem trabalhado, tirando as nossas dores, traumas, decepções que tivemos lá, que não foi culpa deles, né? A gente se aproxima muito mais de Deus, sabia, Marli? Quando eu trabalhei o meu legado paterno, eu era assim, sabe? Eu ia na igreja, eu ficava orando ali e tal, e às vezes eu falava assim, eu tenho uma sensação de que parece que eu não estou tão próxima assim de Deus, que eu não tenho essa intimidade toda que outras pessoas eu vejo tendo, né? E não é inveja nem nada, eu só quero ter. Mas quando eu fui trabalhando o meu legado paterno, quando eu fui ressignificando cada ferida, cada ausência do meu pai, meu Deus, como foi assim? Hoje eu tenho uma confiança em Deus tão grande, eu tenho, sabe, eu acordo com ele, eu durmo com ele, eu tenho segurança. Então, quando a gente tem essa confiança, essa intimidade, a gente vence a insegurança, a gente vence o medo,
Porque a gente está segura com o papai. Papai está segurando na nossa mão. Sabe aquele papaizinho que nos segurou na nossa mão quando a gente era criança? Então, às vezes, ele impede que a gente segura no Pai Celestial. Essa quebra lá atrás pode impedir hoje no adulto essa conexão com Deus, sabe? Que ele é chamado de Pai, né? Deus é o nosso Pai. Então, eu só abrindo aqui como foi para mim estar mais próximo de Deus, conseguir ter mais confiança, mais, sabe assim, eu tenho e vai acontecer. Eu tenho fé, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho convicção que vai acontecer. Hoje eu acordei assim, falei, meu Deus, também, né? Uma amiga minha me ligou e falou assim, Eliana, eu te vejo como uma médica, você poderia ser uma médica. E eu falei assim, gente, eu sempre tive vontade de ser psiquiatra, né? Aí eu falei assim, não, mas se eu for fazer psiquiatria, peraí, eu vou ter que estudar aí uns 6 anos, vou começar a atender com uns 60. Será que tem uns clientes aí para conseguir atender uns 10 anos, 70, 80? A Tânia Tereza virou pastora com 60, minha amiga, hoje está com 80 e tantos anos. E Deus falou assim, não é sobre a quantidade nem idade, né? Se for uma pessoa que você vai ajudar, né? Porque eu sei que uma pessoa com um diagnóstico bem resolvido, ela consegue chegar a Deus muito mais fácil, né? Então, não é sobre isso, é sobre o que eu trouxe para vocês. Se você quiser, vai em frente. Vai em frente, eu estou aqui segurando a tua mão, você quer? Então, o que eu tenho que matar? O medo? A insegurança? Tipo, a idade? Ou eu tenho que prosseguir? Não, mas peraí, gente, eu estou conversando ainda com o papai, tá? Não é assim também. Mas eu falei, gente, poderia sim. Se eu tivesse muita confiança mesmo, força, energia, sabedoria, eu poderia sim. Mas para frente fazer uma faculdade, ué? Sabe? Sim. E eu falei, ai meu Deus, é muito já, né? Mas quando a gente vai ativando e tirando a insegurança, as coisas vão acontecendo, a gente vai sentindo um desejo ardente no nosso coração, sem medo. Como você falou aí do dinheiro, quando você não tem medo, o dinheiro é um movimento. Independente do tanto que tem na sua conta, ele é um movimento. Ele não veio para ficar ali guardadinho, para você, se acontecer, é claro que a gente fez aí o curso, a gente tem que, né, colocar tudo certinho, mas te dá medo? Se te dá medo, então, olha, vai impedir. Quando você vence o medo, quando você acorda e fala, eu tenho que pagar isso, eu tenho que... É automático, as coisas vão acontecendo, pelo menos comigo está sendo assim. Está sendo nítido, aí eu falo assim, meu Deus, agora eu vejo o teu milagre. Quantos anos eu passei na igreja e falo assim, Deus, olha, abençoe, que olha, aconteça. Mas aqui dentro de mim tinha um medo terrível, não tinha segurança, e não acontecia. E aí eu ficava o quê? Depressiva, sem energia, triste. E aí quando eu comecei a confiar nesse Deus que está segurando na minha mão, meu Pai, as coisas estão acontecendo. Como você falou, não é extraordinário, estou milionária não, mas eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz porque eu tenho segurança. Independente se eu vou acordar com R$1 ou com 1 milhão na minha conta, eu estou feliz, eu estou com segurança. Eu sei que eu não vou passar fome, sabe? E é isso que eu queria falar, porque senão eu vou ficar aqui a manhã inteira. E eu sei que tem que terminar aí 9h30. Mas complementou exatamente, minha amiga. Nada, o que eu falo, nós entramos 4, as 4 tem algo aqui, tinha uma porção para nós aqui, tanto para falar, tanto para receber, quanto para transbordar. O segredo está nisso. Ó, certeza a Iva falou, complementou a Marli, que complementou você, que me complementou, eu falei, a Eliana falou, todas, umas a gente fala e recebe. Esse é o objetivo, né, da gente. E a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia. A Helena complementou aqui, ó. Marli, ó, talvez aqui mais uma situação, ó, alinhando aqui essa parte da paternidade. Pai traz direção, esse impulso de vida, né, ir para a vida, né? Então, eu sempre trabalhei a questão foquei só na mãe, né? Na mãe, porque minha mãe, e nunca trabalhei essa questão paterna dentro de mim, né? E isso me atrapalha até na minha vida espiritual. Acho que está faltando isso mesmo, trabalhar esse legado paterno na minha vida, Adri. Lembra que a gente conversou antes de ontem? Lembro. Então, Deus está... Deus já... eu acabo ficando frustrada, entendeu? Eu acabo ficando frustrada porque eu não consigo atingir meus objetivos. Deus, né? A intimidade com Ele, o relacionamento com Ele. Talvez tenha algo aí de paternidade mesmo.
Mas olha ele já sinalizando aqui, Marli. Deus, ele é Deus, ele vai revelando. Ó, lembra que ele vai revelando? Você vai alinhando uma coisa, ele vai revelando outra. Ele vai trazendo, ele vai trazendo. Deus, ele é um pai. E ele vai mostrando. Você está pedindo de todo o coração, ele vai mostrando. Aí levanta, ó, você não entrou à toa aqui, entende? Não, vou lá. Não, ó, ele está te analisando. E Deus entrega a coisa para nós no movimento. No movimento. É no movimento que ele entrega. Por isso que é importante estar, gente. Um dos pontos é importante estar. A Eliana está na academia, está lá cuidando da saúde dela, por causa, fazendo a gestão do tempo, mas está, ó, tenho certeza que ela já vai sair. A Iva também vai agora, né, a rotina dela, você, a sua, eu e a minha, mas a gente vai passar o dia inteiro já refletindo isso. Essas informações, ao mesmo que eu trouxe uma palavra, eu recebi, falei, vou focar aqui, vou enxergar dessa outra forma. Tenho esse gigante aqui para matar. Entende? Nossa, é verdade, eu já matei o urso e o leão, traz o extraordinário dentro do nosso dia a dia. Meu Deus, verdade. Se eu tive o Felipe e a Ana, o que é minha família bendita? Entende, gente? Olha, a gente começa a trazer isso para nós. A gente já vive o extraordinário. Já. Só que a gente fica buscando, sei lá o que fora, esquece até de valorizar o extraordinário que a gente já vive, né? Fêmeas, 9h28, então eu vou orar. A estrelinha do céu. A gente quer ver a estrelinha caindo, quer ver o mato pegando fogo. Pega, vê. Mas, gente, a gente vê todo dia, todo momento. O extraordinário é todo dia, todo momento, gente. O filho voltar para casa em segurança, né? A gente comer, fechar no final do dia o movimento, como a Helena trouxe. Olha, ela foi lá, comprou os produtos para poder aplicar no negócio dela. Aí automaticamente já veio entendeu? Ela comprou produto para poder servir alguém. Só que esse alguém já chamou ela para poder se servir. Ó, pensa que é tudo movimento. É movimento. Esse é o extraordinário. Esse foi o extraordinário de Deus para ela. Ela comprou, ela investiu, o Senhor já mandou logo alguém, só que ela não estava se preocupando, ela estava investindo e sabia. E ela investiu. O extraordinário dela foi ela ter comprado, foi ela ter conseguido comprar ali. Então, assim, e aí a gente fica esperando todo dia o extraordinário para vir, mas ele acontece todo dia, e o Senhor fala, minha querida, o extraordinário está aí na sua frente, está acontecendo aí. Então, vamos olhar o dia de hoje como extraordinário, gente. O dia de hoje como extraordinário. Sempre como uma oportunidade de olhar o extraordinário. Que a gente possa trocar, né? Tirar o olhar negativo de escassez para olhar com abundância, com o extraordinário. E que se precisar matar o gigante, que matamos o gigante com a pedrinha, corta com a pedra, corta a cabeça e a gente vai ver o Senhor sentado no trono em todas as áreas da nossa vida, gente, todas as áreas, né? Então, eu vou estar orando aqui para a gente encerrar, tá bom? Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Quando fala que a tua palavra, que não é só do pão físico que vive o homem, nós saímos dessa mesa aqui, acabamos de nos alimentado com todas as instruções, direções, até mesmo correções para o nosso dia. Obrigada por isso. Espírito Santo, será muito lindo. Obrigada por esse extraordinário dessa mesa que aconteceu aqui. Obrigada pela vida da Iva, Pai, que ela tenha, que o Senhor possa trazer no espírito dela aquilo que ela precisa matar, para ela poder ver o Senhor no trono, naquela área da vida dela, Pai. A mesma coisa assim para Marli, o que ela precisa matar, Pai? O que ela precisa alinhar para ela poder ver o Senhor no trono? O que a Eliana precisa matar, Senhor, para ela poder ver o Senhor no trono? O que eu preciso matar para ver o Senhor no trono, Pai? Porque o Senhor tem tudo já para nós, está tudo pronto, que nós possamos realmente reconhecer a tua grandeza em tudo, que a gente possa te reverenciar, Pai, te reconhecer, para isso que nos santifique a cada dia. Andando com o Senhor, a santificação é natural, e que nós possamos adorar o Senhor, manifestar o Senhor em tudo. Obrigado por esse dia, por esse novo mês que eu declaro sobrenatural acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Um dia extraordinário, um mês extraordinário. Amém.